entra em sintonia com você. (11h35). Você está aqui sintonizadinho com a gente na 610, a nossa Super Piratininga. Olha, vou lembrar para vocês. Sabe quantas aprovações no Colégio Fênix? Está o placar aqui no site do Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares, no vestibular desse ano. Uma coisa impressionante. Placar 2017. Mais de 880 alunos aprovados em universidades de todo o país. Certo? 46 em medicina. 46? Acho que é mais. Acho que é até mais. 62 na Unesp. Gostaram? Querem mais? Daqui a pouco. Nós estamos batendo um papo com o engenheiro Vinícius Sampaio, do CAT aqui de Guaratinguetá. Então, é o seguinte. Vocês vieram ontem mostrar para o produtor de Guaratinguetá que nossa região recebe bem a soja. Exatamente. Tá. Eu tenho uma coisa comigo. Você falou que nossa bacia leiteira é uma das maiores. Maior do estado hoje. Maior do estado de São Paulo hoje. Mas, ô Vinícius, então vou te fazer uma pergunta. Por que eu vejo tanto pasto largado e não vejo uma vaquinha lá? Realmente... Eu fico louca com isso. É verdade. Nós temos aí uma subutilização de muitas áreas agrícolas para pecuária. A gente precisa recuperar a fertilidade natural. Porque o que acontece? Quando a vaca come, que você tira o leite, que você tira a carne, você leva tudo que a terra tem de nutrição embora para fora da porteira. E aí você precisa recuperar essa nutrição. Se por algum motivo o agricultor ou o pecuarista não conseguiu fazer isso, o solo vai ficando cada vez mais pobre. E custa caro essa recuperação? Olha, hoje nós temos um trabalho ali com um produtor pequeno de leite, ele e a esposa, e o filho não está mais lá, infelizmente, foi trabalhar fora, né? Porque na época a gente começou o trabalho tem um ano só, 6 meses só, e ele está tirando na faixa de 60 a 70 litros de leite. Nós reformamos 1 hectare, que dá 20 tarefas de 10 braças, e ele em 4 meses, o que a gente gastou para recuperar, ele já recebeu isso de volta no aumento da produção de leite. Então eu vou dizer para a senhora, não fica caro. Pequenininho, um alqueire. 1 hectare, 20 braças. 20 tarefas de 10. Não fica caro, mas tem que usar essa linguagem não entendo. Quantos metros? 20 tarefas de 10? 500 metros quadrados. 500 metros quadrados? Que o produtor nosso em Guará, o que conta é a tarefa. Aí 500 tarefas, 20 tarefas, dá 1 hectare, que é 10 mil metros quadrados. Mas se eu falar o produtor de Guará tarefa, eles entendem mais fácil do que eu falar hectare. Certo. Então dá 500 metros quadrados. 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. E ele conseguiu recuperar o investimento que ele fez em 4, 5 meses. Então, não é uma questão de capital mais, é uma questão da gente fazer essa tecnologia chegar a quem precisa. Outro dia eu estava falando, o filho do proprietário aqui é o Benedito Jorge, tem uma fazenda aqui em Cunha também, trabalha com gado, e outro dia ele estava me explicando dessa coisa. Pô, eu preciso plantar para um bicho comer, eu preciso plantar capim, eu preciso plantar braquiara ou milho, enfim. E faz uma divisão assim, divide em 4 uma parte do terreno, aqui planta, ali trabalha, então a vaca, enquanto come esse, o outro está nascendo, outra coisa. Esse rodízio de espaço físico, isso produz mais também e protege a terra? Aumenta a eficiência, aumenta a produção, quer dizer, a gente consegue colocar mais animais por área, ou então, no caso do gado de corte, né? Ganhar mais arrobas em menos tempo, e no leite produzir mais leite. É uma técnica aí que funciona muito, sim. Olha só. Manejo de pastagem rotacionada. E essa que você falou, o investimento para reviver essa terra? Lá nós gastamos 4 toneladas de calcário, R$400, 450, para poder fazer a aplicação. Ficou na faixa de R$1.000, R$1.100. Ele estava produzindo em torno de 25, 26 litros de leite. Com os mesmos animais, nós estamos na faixa de 60 litros. A nossa terra é muito pobre de calcário, né? Mas não é culpa do produtor, nem de ninguém. Isso vem da origem geológica dos nossos solos. A grande maioria são solos ácidos. Sim. Então, por isso que é fundamental, o primeiro passo é aplicar o calcário na terra. Ou seja, é o sal de fruta da terra. Exatamente.
Tem que fazer, todos os lugares tem que Tem que colocar. fazer a aplicação, fazer a análise, fazer a aplicação certinha, senão não ganha dinheiro. Senão não ganha dinheiro. E tem como refazer esses pastos perdidos? Porque hoje em dia a gente vê que tem muita técnica que não precisa do gado ficar pastando o dia inteiro num espaço muito grande de terra, é isso que eu quero dizer. Sim. Você pode criar a mesma quantidade de cabeça de gado num espaço menor? Isso, e é aí que eu vejo que encaixa bem a soja, porque a gente tem uma limitação de mão de obra, então existem fazendas grandes, onde você faz o rotacionado, melhora a produção, melhora a renda, só que você vai explorar menos terra, e você não tem mão de obra para chegar a tudo. E aí você pensa, e agora? Vou deixar degradar? Não, eu posso procurar um abacate, a gente indica, ou mesmo alguns produtores de arroz, ou que já estão fazendo a soja na região, e você pode arrendar essa área. Então ele vai cuidar do seu solo, plantar no seu solo, e hoje um arrendo está na faixa aí de 500 a 700 reais por hectare ano. Sem fazer serviço. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Escute, eu acho bem melhor plantar soja do que plantar eucalipto, você não acha? Olha, eu vou dizer... Eu pego no eucalipto também. Eu vou dizer para a senhora assim, né? A senhora está no céu, por favor. Eu vou dizer para você o seguinte, o eucalipto ele tem um espaço que ele é importante. Por quê, né? Por quê? Nós precisamos muito de madeira. A raça humana precisa. Então tudo que a gente usa que tem metal passou por um forno. Tudo que a gente tem na nossa casa, os móveis que a gente compra, veio da origem da madeira de reflorestamento, o eucalipto. Então, se nós não tivéssemos a madeira de reflorestamento, nós teríamos praticamente acabado com as matas no Brasil. O Vale do Paraíba é um exemplo bom, porque nós temos 25%, um pouquinho mais, de vegetação nativa. É uma das maiores regiões de vegetação nativa do estado de São Paulo. Quero mais. Ah, sim. E então o eucalipto compõe para atender essa necessidade. Numa área plana, realmente eu concordo com a senhora que a soja é um solo mais nobre, apto para a agricultura. Num solo mais declivoso, a maioria das áreas de eucalipto nossa não cabe milho ou soja. É eucalipto ou floresta natural. Qualquer outra coisa é improdutiva. Pois é, mas então eu vou falar assim para esses proprietários de terra que arrendaram para os eucaliptos e tudo. Existe muita indústria poluente na Europa e nos Estados Unidos que para fazer uma cara de boazinha e de lindinha, elas compram carbono. Elas precisam ter um crédito de carbono. Então o que você faz? Em vez de você plantar eucalipto, você pode refazer a sua mata nativa e vender essa mata. Você não vai fazer nada, deixa ela crescer e quieta lá, não é isso? E vai ganhar em dólar ou em euro, não é melhor? Hoje nós temos aqui em Guará até um projeto pioneiro, que é o Produtor de Águas. Exatamente. Onde ele remunera práticas agrícolas, pecuárias e ambientais de conservação. O que tem de diferente o produtor de água de Guará de qualquer outro pagamento por serviço ambiental no Brasil? É porque ele também paga o serviço agrícola feito correto. Então, você não só planta pela mata que você tem, paga pela sua mata que você tem, você ganha pela sua produção pelo que você plantou. Você ganha também por produzir corretamente. Isso tem dado bastante avanço aqui nas propriedades. Mas são para pequenos, né, Vinícius? Oi? Esse trabalho é para pequenos produtores. Hoje o que limita é o volume do fundo. Se a gente tivesse mais doadores aí à prefeitura no fundo, poderia se expandir bem mais esse programa mesmo. Tá certo. Eu fico muito preocupada. A soja bebe muita água? Igual eucalipto? O que bebe mais água? Eucalipto ou braquiara? Olha... Peguei ele. O que nós vamos ter? Hoje a soja precisa em torno de 700, 800 milímetros. Tá? A soja? De chuva, para fechar um ciclo excelente, com chuva bem regular. Uma braquiária, ela pode chegar aí nos 600 milímetros. A mata de eucalipto vai depender muito do espaçamento. Se eu fizer um espaçamento mais adensado, ela vai consumir mais. Se ela fizer um espaçamento mais raso, mais aberto, mais largo, ela vai consumir menos. Então, em termos de consumo de água, uma floresta de eucalipto vai ficar mais ou menos dentro daquilo que uma floresta natural aí consome. Agora, se usar adensamentos muito longos em região que chove pouco, aí isso pode começar a dar problema. E qual é o bicho-papão dessa história? E daí eu pergunto, o agrotóxico usado? Usa-se? Qual? Eucalipto? Eucalipto. Eucalipto usa-se agroquímico, sim. Agroquímico. Usa. Qual é a diferença de herbicida e agrotóxico?
Se a gente for pensar no termo, hoje, tecnicamente, a gente usa o termo agroquímico. Por quê? Agroquímico. Porque a gente não chama os remédios que a gente toma na farmácia de veneno, embora sejam drogaria. É, Que nós são vamos. drogas, Então, hoje a gente chama de agroquímico, que são produtos químicos utilizados para a agricultura. Se a gente for fazer uma reflexão, se a senhora me permitir, onde estão os nossos medicamentos na nossa casa? Na natureza. Os medicamentos, remédios, eles estão dentro de uma região fechada, dentro da sua embalagem original, com a bula, a embalagem voltada para frente. Quando a gente usa a dose que sobra, a gente faz o descarte apropriado. Então a gente começa a ver que não existe no Brasil ainda uma cultura e um trabalho educacional na destinação desses produtos. No caso aqui da CAT, o que a gente faz é ensinar a usar o agroquímico de maneira correta. Então, mas nós somos, outro dia eu passei uma matéria aqui, o Brasil parece que tem se saído muito bem no descarte desses produtos. Embalagem. A Copaval, para Serramar, recolhe a embalagem. O produtor que é orientado pela Caixa, a gente orienta o produtor de hortaliça também, ele usa aí metade da carga de agroquímico que usa um outro produtor. Então a gente precisa fazer a informação técnica chegar até as pessoas no momento. Um dos compradores do arroz aqui da cooperativa de arroz é a Broto Legal, e ela faz análise de resíduo de agrotóxico de todos os lotes. Na cooperativa de arroz nunca encontrou um arroz com resíduo de agrotóxico, porque a maioria segue a receita como manda o figurino. Agora tem uma história o remédio é a dose certa. Isso. Quem quiser entender um pouquinho da importância do agroquímico, procura no Google sobre a história aí da requeima da batata na Irlanda, onde não existia na época agrotóxico. Então você vê aqueles filmes chegando aquele pessoal irlandês pálido, abatido. Na realidade não foi a viagem, foi por causa de uma doença que não tinha produto químico para controlar. Morreu 1 milhão de irlandeses. A química é necessária, sem dúvida nenhuma, em tudo na nossa vida. Agora, tem que saber usar dentro da técnica. É porque esse boom do eucalipto aconteceu em todos os lugares, e além, eu fiz a pergunta do agrotóxico, e a outra coisa que me preocupa também é entre aspas, um pouco de descuido para o acesso para buscar essa madeira lá no Cucuruto da Serra. E as pessoas também, eu não entendo a nossa lei ambiental, podia plantar eucalipto naqueles morros que vai para a Cunha, lá no Cucuruto? Aí teria que ser alguém da Secretaria de Meio Ambiente, porque a agricultura já me consome bastante, eu não tenho informação para passar. Essa também não, né? Mas escute aqui, Vinícius, então vamos voltar à nossa soja? Vamos voltar à nossa soja. Foi bem recebida essa ideia? Foi. Nós começamos aqui, até pertinente sua pergunta sobre os agrotóxicos, os agroquímicos, né? Nós temos um pacote tecnológico para passar para o produtor, onde usa produtos mais seguros, com quantidade menor de produtos. Então é um trabalho que a gente está fazendo. Nós iniciamos com 16 hectares só o trabalho, mas no primeiro ano, aqui na área da Regional de Guará, nós já tivemos um salto para 151 hectares. Opa! O que está motivando? Quem plantou dobrou a área e outros produtores aderiram. Nós tivemos produções aí superiores à média até do Brasil, 54 sacos por hectare. Maravilha. A gente acredita que vai chegar em torno de 60 esse ano. Então, Guará dá para plantar soja. Então foi bem recebido. Agora a gente precisa de um tempo para que os donos dessas pastagens que se encontrem com os produtores agrícolas e a gente faça uma parceria boa para todo mundo. Olha, porque tem bastante produtor aí que ainda produz leite, mas tem muito pasto que não usa. E não está lá largado e não faz nada. Exatamente. Pode arrendar, ganhar dinheiro sem fazer nada. Sim, só receber no final do mês o banco. E nós agradecemos, porque, de uma certa forma, vai ficar, no mínimo, mais bonito. Fica. E realmente fica. E uma coisa que é até interessante dessa parceria, tem produtor que está pagando o dono da terra que tem gado com milho e silagem. Então o produtor troca. Então ele faz a soja, faz o milho e silagem e está pagando o arredatário com milho e silagem. Então o produtor de leite fica tranquilo que uma parte da silagem dele vem de zero de custo. O funcionário dele não precisa ir lá plantar, ele fica só aqui no leite. Falando nisso, você falou que está faltando mão de obra, né? Olha, no campo a mão de obra está escassa, tanto na parte de agricultura, quanto aqui na nossa região, quanto também os profissionais do leite, especialmente os retireiros. A gente vê... Aquele que tira leite. Exatamente, a gente vê um mercado de trabalho, inclusive, muito bom para a mulher. Porque a mulher, quando trabalha no mangueiro, que é o local onde retira o leite, a gente vê
a higiene muito alta, um leite de qualidade. Claro. Então é uma mão de obra, normalmente o marido vai e acaba numa fazenda um pouquinho maior, a esposa sendo agregada, quer dizer, mais uma fonte de renda para a Sempre família. foi assim, a mulher sempre trabalhou junto com o marido e a família na roça. Antigamente. Mas você não sabe que só existem 3 tipos de mulher, né? Só 3. Qual são 3? Eu achei que era uma. Não, só 3 tipos. Uma que 1 mais 1 é 2, então o marido chega onde chegaria. Uma onde 1 mais 1 é 3, 4, que a mulher leva o marido onde ele jamais chegaria sozinho. E nossa, tem uma onde 1 mais 1 é 0, menos 2. Ele tira. Então, onde tem um lugar prosperando, com certeza tem uma mulher boa ajudando. Né? Isso aí. E olha, daqui a pouco nós vamos entrevistar a Mônica Veloso, que é a presidente do CEMEP, dos cursos de Guaratinguetá. E olha, uma ideia para você, viu, Mônica? Já que Guará quer se expandir no turismo, na agricultura e tudo, está faltando cursos técnicos de mão de obra para a roça, como a gente chama aqui. Lá no Rio não chama roça, né? Olha, acaba chamando roça. A roça também? Vamos para a roça. Também vamos para a roça. Nós vamos para a roça também? Com certeza. Vamos para a roça. Vinícius, e olha, fantástico você mostrar o trabalho de vocês da CAT, esse apoio que vocês têm. Às vezes o produtor fica com medo, e o pequeno, né? Uma coisa que eu falo muito aqui, nós temos uma lei federal que diz que 1/3 da nossa alimento da merenda escolar tem que vir dos nossos agricultores familiares, né? Nós temos muitos aqui na nossa região. Olha, de hortaliças e leguminosas. Temos ali, nós temos produtores de hortaliças, especialmente em Guará, concentrados ali na colônia do Piauí, um pouco aqui na Água Branca, aqui subindo para Cunha, à esquerda, depois da PM, esqueci o nome do bairro agora, que é o Eliberto lá, o pessoal que planta. Nós temos aqui embaixo, no Paiol de Baixo também. Guará é um município que ainda tem, assim, relativamente bastante olericultura em relação aos outros. Existe uma burocracia ali, porque esse agricultor tem que ser regularizado, regulamentado certinho para poder fornecer à prefeitura para merenda escolar isso. Mas eu acho que seria muito bom que as nossas crianças comessem uma comida saudável, né? E, ao mesmo tempo, é um fomento para esse pequeno agricultor, que pode até aumentar o número de pequenos agricultores para fornecer para nós, né? E a CAT dá a retaguarda de orientação? Nós temos um colega lotado na Casa de Agricultura de Roseira, ele é o responsável para ajudar a fomentar o programa. Nós tivemos reuniões com os nutricionistas, com as prefeituras, porque eles é que vão realmente, eles é que são o órgão executor. Nós somos os facilitadores. Conversamos com produtores rurais aqui de Guaratinguetá familiares, eles têm o interesse sim de fazer a compra, e na maioria dos casos, esses que vão fornecer, se não vão receber o acompanhamento nosso, vão receber, porque tem que ser da vontade do produtor também, vão receber pelo menos algumas visitas para a gente ter garantia de que esse alimento está indo com padrão de qualidade. Como isso está sendo feito nas 40 regiões do estado de São Paulo, quando eu converso com os outros colegas, nas prefeituras que estão executando mais, todas elas, a qualidade da merenda escolar melhorou muito. Sem dúvida nenhuma. Quando foi utilizado. Produtos melhores, qualidade melhor, mais frescos, né? E a pergunta mas eu não vou chamar o técnico da CAT, custa caro. Olha, quem acha que custa caro já está pagando, porque a gente é mantido pelo Tesouro de São Paulo, então como todo mundo paga imposto, né, já está pagando, já então tá tem pagando. que usar, né? Tem que usar, não custa nada. Não custa nada, de maneira Tá vendo? nenhuma. Não custa nada. Chame um técnico para, seja o que for a sua necessidade, a sua produção aí na terra. Porque existem técnicas e às vezes a gente não sabe. Eu outro dia não sabia mexer aqui, eu fui atrás de quem sabia. É isso que a gente tem que fazer. É isso aí. Não é? Você tem que chamar quem entende, porque sozinho a gente não sabe tudo. Sim, nós estamos aqui para isso. Olha, tá aí, aberto mais uma área econômica para a nossa cidade, e isso é muito bom, porque as pessoas falam desenvolvimento, a indústria, por que não? Nós temos aqui 2 produtos bons de desenvolvimento em Guará. Turismo, temos que aprender a fazer. E agricultura. Nós temos terra para isso? Até uma coisa importante que a senhora está falando em termos de desenvolvimento. É interessante que a produção, tanto do leite quanto do arroz, o gado de corte, ela excede aquilo que a região consome. Então, na realidade, está gerando divisa para dentro do município, porque o dinheiro
ele volta e vai gerar emprego e compra de produtos aqui na região. Então, isso fomenta a economia local. Não estamos produzindo um produto só para consumo externo, nós estamos exportando, né? Então, isso traz riqueza para o município também. Nós estamos exportando arroz, nós estamos exportando leite e os seus produtos, seus derivados, com a Serra Mar aí, que está aí, a cooperativa de laticínio junto. Claro, né? Eu sou antiga, sou da cooperativa. Mas tem pouco tempo que mudou, fica tranquilo. Pouco tempo que mudou, né? Tá aí, Vinícius, muito obrigada pela vinda aqui, por essas boas notícias. Agora me conte uma coisa, eu recebi um e-mail, tem uma outra produção de vocês aí, de outra visita, não é de soja, deixa eu ver... Onde é que está? Aqui, produção de milho. Tem um outro evento aqui, é de vocês? Produção de milho é tema de evento nesse sábado em Cunha. Isso é a execução da cooperativa de laticínio Serra Mar, né? Aí, no caso, aí nós somos só mais um dos participantes apoiador. É extremamente importante, aí o pecuarista de leite, que é cooperado, está ouvindo a gente aí da Serra Mar, é um trabalho extremamente importante, é fundamental que eles valorizem esse trabalho. Por quê? Porque não existe teste público das variedades de milho na nossa região. E para nós profissionais podemos recomendar o produtor com segurança material, que teste quem faz é o governo. Não é o produtor, a iniciativa privada. Que testes seriam esse para o milho? Você vai colocar variedades diferentes de milho, para que elas plantadas na mesma condição, no mesmo lugar, nós possamos ver quais saíram melhor. Sim. E aí dessas a gente diz, olha, para um solo bom é essa, para uma situação rústica é aquela, para que quando o agricultor comprar a semente, ele ter a certeza que ele está comprando um material adaptado à condição dele. Então, chove muito aqui, é essa semente. Exatamente. Chove pouco, é essa. E aí tem aquela praga, é essa. Isso, e é por isso que é feito, um dos motivos, o Tiago, o agrônomo da cooperativa Serra Mar, é a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, mas a região de Cunha e de Guará tem que ser duas áreas que são climaticamente diferentes. Então, assim, quem planta milho para sua vaca tem que entender que é muito importante esse evento para dar suporte para os técnicos, darem suporte para o produtor. Então, a participação dele não é só para levar, para ver o que está acontecendo e ganhar conhecimento, mas é prestigiar também o evento para que a gente garanta que ele seja perene na nossa região, que é fundamental. E eu não te fiz uma pergunta, estava na cabeça, eu esqueci. A semente da soja? A semente da soja... Para cá, para nós, compra, tem... A semente está vindo comprada, preferencialmente, aí, então nós temos 4 empresas que estão fornecendo. Para quem quer plantar soja ou arrendar, tem que conversar até abril, porque a soja é uma semente que você comprou um ano, não usou, ela não serve mais para o ano seguinte. Então, normalmente, maio, junho, as sementes do Brasil, das melhores variedades, acabam. Então é importante a gente começar a se planejar aí em abril para fazer o pedido no mais tardar aí em maio, para comer toda boa lavoura começa com uma boa semente, né? E com uma boa chuva. Amém. Amém. Então vamos plantar mais arvorinha? Pode ser. Não é? Pode ser. Pode plantar soja aqui e árvore em torno? Elas se dão bem? Uma coisa que a gente observa, né, é que na grande maioria os agricultores, as áreas que foram abertas para necessidade de produção, eles mantêm. Mas o entorno das matas, eles realmente protegem. Porque se alguém for chegar para roubar palmito numa área, que é muito comum, ou a pessoa vai entrar para ter muito fogo criminoso. Eu não entendo como é que uma pessoa entra numa área para tacar fogo. Não entendo. Eu mando botar fogo no cabelo. Como tem um produtor, ele está na lateral da lavoura, ele não quer que ninguém entre. Então ele acaba fazendo o trabalho daquela defesa da região. Então a conciliação dos dois, ela é sempre muito positiva. Aqui na região de Guará, o que a gente tem observado é que existe uma consciência do produtor. Maravilha. Vinícius, você deu uma aula para nós aqui sobre agricultura em Guaratinguetá, da nossa produção, com as boas notícias, reportando novamente, maior bacia leiteira do estado de São Paulo, maior produtor de leite, de arroz do estado de São Paulo. Se São Paulo ficar sem arroz, a grande São Paulo, a gente manda comidinha para eles durante uma semana, para mais de 25 milhões de pessoas. Guaratinguetá.
Então está na hora da gente olhar realmente para o homem do campo, que é mais um item de desenvolvimento. E cá entre nós, é muito melhor você ter uma fazenda produtiva, verdinha, do lado da sua casa, do que você ter, desculpe, uma empresa poluente, né? Eu não quero, você quer? É isso aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado, a senhora é muito simpática. Já tinha me obrigado. avisado sobre isso, realmente uma simpatia. Muito obrigado. Bem-vindo. Você vai voltar aqui para a gente bater mais um papo do Roberto Terra. Se precisar, nós estamos mais on. Adoro. Obrigada. Tá aí, minha gente, meio-dia, pontualmente em Guaratinguetá, e eu volto já já. Vamos ver os cursos da prefeitura. E agora eu vou dar essa ideia para a dona Mônica Veloso. Não tem curso de mão de obra na roça. Depois dos comerciais. CYK 589, Sociedade.